Não suportava a ideia de ser sobrecarregado e ainda mais por uma mulher exibindo uma barriga que lembrava uma entidade capirotesca, forçando-me a criar a criança sozinho, enquanto suportava a visão de sua barriga inchada de 9 meses. Seus olhos exalavam desprezo, e um sorriso largo se espalhava por seus lábios, antecipando esse dia inevitável. Apesar de prever tal incidente, recuei prontamente para meu quarto, retornando com um documento em mãos. Apresentei bruscamente os papéis de divórcio preparados diante de Anton. Ele contorceu o rosto, incrédulo, exclamando: "O que diabos é isso de repente?" "Bem, foi ideia sua. Agora, assine rápido. Eu o entregarei amanhã." Desafiei-o, e seu rosto rapidamente ficou vermelho enquanto minhas palavras provocativas o feriam. "Observe atentamente. Vou fazer você se arrepender de como me tratou e olhou para baixo todo esse tempo", declarei. "Meu nome é Helen, tenho 26 anos, sou dona de casa. Até 2 anos atrás, trabalhava para uma empresa de celulares. Conheci Anton Cady, meu chefe, quando eu tinha 24 anos. Não demorou muito para nos apaixonarmos e casarmos. Anton, 3 anos mais velho, era muito confiável, especialmente ao me ensinar as cordas no trabalho, já que eu era uma recém-chegada no departamento que não sabia por onde começar. Eu não conseguia expressar o quão grata estava pelas instruções precisas de Anton enquanto ele me ensinava sobre o trabalho. Nos tornamos amigos e frequentemente saíamos para jantar juntos. Quando ele me convidou, fiquei radiante, especialmente porque nunca havia namorado ninguém antes. É embaraçoso e não é algo que compartilho com frequência, mas sendo entusiasta de desenhos animados, sempre estive mais interessada em personagens 2D do que em homens do mundo real. No entanto, ao ver meus colegas de escola e faculdade se casando um após o outro, comecei a sentir a pressão. Quando me apaixonei por Anton, jurei secretamente que seria meu primeiro e único amor. Então, quando começamos a namorar e nos casamos 1 ano depois, eu estava completamente radiante. Anton era bonito e popular entre nossas colegas de trabalho. Orgulhava-me de ser sua esposa, e muitos nos parabenizaram, dizendo parabéns ou embora eu esteja com inveja, desejo felicidade a você. Eu dizia, mergulhando em uma alegria sem precedentes. Não podia imaginar o que nos aguardava. Você está casada comigo agora, então vai largar o emprego, certo? Eu informei ontem, no dia seguinte em que registramos nosso casamento, enquanto ansiosamente começávamos nossa nova vida de casados. Anton soltou uma bomba. Obviamente, sempre quis que minha esposa se concentrasse apenas nas tarefas domésticas. Não se preocupe, posso sustentar nós dois com minha renda, afirmou. Mas isso é tão repentino. Você nunca mencionou isso antes, respondi. Anton nunca havia mencionado a ideia de eu largar meu emprego antes do nosso casamento. Eu tinha um contrato no meu emprego atual com base na recomendação do meu pai, e sair sem aviso prévio não seria correto. Queria explicar isso, mas os olhos silenciosos de Anton me pressionaram, advertindo-me contra abordar o assunto. Instintivamente, fechei a boca, incapaz de resistir mais. Admiti que deveria ter dito, mas já está feito. A partir de amanhã, você não precisa mais ir trabalhar. Eu cuidarei da transição, declarou Anton. A notícia de começar isso amanhã foi tão abrupta que me deixou tonta. No entanto, as palavras de Anton eram firmes, pois ele havia sido meu superior no trabalho. Não conseguia me opor a ele, mesmo tendo que deixar meu emprego sem uma despedida adequada. Estava determinada a fazer nosso casamento funcionar. Anton havia me confiado responsabilidades domésticas, e eu queria atender às suas expectativas com a maior dedicação. Trabalhei duro nas tarefas domésticas, preparando refeições focadas nos favoritos de Anton. Embora Anton comece sem comentários específicos sobre o sabor, eu ansiava por uma palavra de apreço, especialmente depois de largar meu emprego e não ser mais reconhecida por ninguém. Minha jaqueta está limpa. Tenho uma reunião importante amanhã? Perguntei a Anton um dia. Sim, claro, ele respondeu, mostrando um lado dominador com algumas visões antiquadas. Lembrei-me de como era sortuda por tê-lo como marido. Tomei a iniciativa de atender às expectativas dele, sem renda pessoal. Viver normalmente significava depender de Anton, e nosso relacionamento frequentemente parecia mais com o de um empregador e uma empregada do que de marido e mulher. Nossa vida conjugal era geralmente tranquila, no entanto, um dia, fiquei doente e não conseguia sair da cama, me sentindo letárgica.
Pensei em compensar o trabalho doméstico no dia seguinte. Anton entrou no quarto e perguntou com raiva: "O que você está fazendo? Levante-se e faça algo para comer", enquanto chutava o cobertor sob o qual eu estava. "Desculpe, estou me sentindo mal hoje." "Você consegue se virar sozinho?", expliquei, esperando por compreensão. Em vez de assentir ou me consolar, Anton franzia a testa e dizia: "Você não trabalha e está deitada só porque se sente um pouco doente." Patético. "Levante-se", me chutando novamente, incrédulo. Levantei-me da cama, incapaz de acreditar que ele exigiria trabalho doméstico de sua esposa doente. Nunca imaginara que ele seria assim antes de nos casarmos. Talvez tenha sido minha culpa por não perceber, mas era demais. Vários dias se passaram, e minha saúde não mostrava sinais de melhora. Foi então que percebi que tinha perdido meu período. Aterrorizada, corri até a farmácia para comprar um teste de gravidez. Ao tentá-lo, o resultado foi positivo. Lágrimas de alegria fluíram naturalmente, e decidi compartilhar a notícia com Anton quando ele retornasse do trabalho, elevando meu ânimo instantaneamente. O dia em que Anton voltou para casa após a meia-noite era o dia que escolhi para compartilhar a notícia. No entanto, no momento em que ele entrou, o cheiro de álcool me deixou nauseada. Seu rosto estava ruborizado, e ele cambaleava enquanto caminhava. Foi surpreendente o quanto ele havia bebido, especialmente sem me avisar com antecedência, mesmo que eu tivesse preparado o jantar. Eu queria compartilhar a notícia da minha gravidez com Anton, mas mais do que isso, queria fazer isso rapidamente. Minhas emoções animadas aumentaram, e compartilhei a notícia com meu marido embriagado. "Sim, ainda não fui ao médico, então não é confirmado", comecei ansiosa para transmitir nossa felicidade. No entanto, o rosto de Anton escureceu enquanto respondia: "Uma criança? O que você fez?" Seu tom caracteristicamente sombrio era diferente de tudo que eu já ouvira antes. "Ei? Não quero uma criança." "Droga, isso é terrível." "Se você vai ter, cuide você mesma", foram suas palavras duras que me chocaram. Ele rude e abruptamente tirou as roupas e foi para o banheiro. Era inacreditável. Eu não conseguia entender por que ele faria comentários tão irresponsáveis sobre nosso bebê, em vez de ficar feliz por nós. A felicidade que eu havia sentido momentos atrás foi imediatamente substituída por uma profunda tristeza. Por que ele diria essas coisas? Nunca havia mencionado não querer filhos antes. Nem estávamos usando contraceptivos, então naturalmente pensei que ambos queríamos filhos. Enquanto pendurava a jaqueta de Anton e me preparava para levar sua camisa para o banheiro, notei algo mais. "O que é isso?" Um pedaço de papel tinha saído do bolso da camisa social e imediatamente percebi que era um recibo, devido à sua textura. No início, pensei que fosse apenas um recibo do encontro de hoje à noite e estava prestes a descartá-lo, mas então meus olhos captaram o nome do estabelecimento. Era um motel. Minha mão tremia segurando o recibo, e pelo nome, pude perceber que era realmente um motel. O choque dessa descoberta pesava muito no meu coração. Por que Anton não me ama? O casamento não deveria ser entre duas pessoas que se amam, especialmente porque estávamos casados há pouco mais de um ano. Como isso poderia ser? Eu havia me perdido em romances imaginários por anos, nunca realmente envolvida em um relacionamento real. Não conseguia aceitar imediatamente essa realidade cruel. No entanto, a ideia de Anton me traindo começou a fazer sentido, e muitas peças se encaixaram. Será que Anton estava me usando desde o início do nosso casamento? Ele estava genuinamente apaixonado pela pessoa com quem estava traindo, enquanto eu era apenas uma serva conveniente? Todas essas dúvidas giravam dentro de mim. Seria essa a razão pela qual ele reagiu tão duramente quando soube da minha gravidez? Enquanto eu lutava com esses pensamentos, a confusão se instalou, e eu comecei a me convencer de que algo estava errado. Sim, não há dúvida agora. Talvez a razão pela qual ele me expulsou da empresa fosse que a amante dele trabalhava lá? Parecia que tudo estava começando a fazer sentido, como se ele tivesse se casado comigo por estabilidade e não por amor. A linha entre a realidade e minha imaginação se tornava embaçada, mas ainda não havia como negar as palavras cruéis que ele jogou em mim depois de saber da minha gravidez. Naquele dia, decidi reunir evidências da infidelidade de Anton. A partir desse momento, seu comportamento frio para comigo era inegável.
Parecia que ele não conseguia me perdoar por engravidar, apesar de saber que eu estava sofrendo de enjoos matinais. Ele deliberadamente comia alimentos com cheiro forte perto de mim e criticava meu trabalho doméstico, forçando-me a refazer tarefas. Meu corpo grávido tinha que suportar muito, e meu coração estava pesado. Apesar disso, continuei investigando seu caso. Anton nunca se separava do celular, levando-o até para o banheiro, tornando impossível para mim espiar. Quando entrei secretamente no quarto de Anton, estava arrumado e organizado, sem nada incriminatório à vista. Ele era meticuloso no trabalho, e sua mesa estava sempre em perfeita ordem. Percebi que seria desafiador pegá-lo desprevenido diretamente. Verifiquei frequentemente os bolsos de Anton em busca de possíveis evidências, como recibos, mas minha investigação estava se mostrando difícil. A ideia de contratar um detetive passou pela minha mente, mas eu não tinha dinheiro para tal empreitada. Estava profundamente pensativa, ponderando sobre minha situação, quando recebi uma ligação inesperada. Era meu pai, que raramente entrava em contato comigo. Fiquei curiosa sobre o motivo de sua ligação. Oi, sou eu, seu pai. Como você está? Ele perguntou. Surpresa com sua ligação, considerando sua agenda ocupada, perguntei, pai, o que está acontecendo? Você não está ocupado com o trabalho? Meus funcionários estão indo bem, então não estou tão ocupado, ele explicou. Meu pai, CEO de uma empresa no Canadá, sempre foi um workaholic. Não tinha muitas memórias de infância brincando com ele, mas eu respeitava sua dedicação ao trabalho. Sua ligação inesperada me deixou curiosa sobre o propósito. Então, o que está acontecendo? Perguntei. Enquanto esperava por sua resposta, meu pai revelou uma verdade chocante. Isso é realmente verdade? Perguntei, incrédula. Sim, ele não é do tipo que mente. Quero que acredite em mim, meu pai me tranquilizou. Inicialmente chocada e incapaz de responder, à medida que as peças do quebra-cabeça se encaixavam, senti um senso de alívio. Obrigada, pai. Farei o meu melhor, disse a ele com gratidão antes de desligar o telefone. Minha pesquisa finalmente estava dando resultados. Ao descobrir essa nova informação, não pude deixar de me sentir radiante. No entanto, o conhecimento recém-adquirido também despertou sentimentos de raiva e frustração devido à tensão contínua entre Anton e eu. Anton continuava distante, mesmo com a minha gravidez. Cada vez que agia assim, cultivava um ódio profundo por ele. Os meses se passaram, e nosso relacionamento permaneceu tenso. Eventualmente, ocorreu um evento que abalou nossa vida. Aos 9 meses de gravidez, eu sempre estava cautelosa ao redor de Anton, vivendo em constante apreensão. Tentava evitar cruzar caminhos com ele, levando uma vida quieta e sufocada. Um dia, servi o jantar como de costume, e quando Anton voltou para casa, sentamos à mesa para comer. Enquanto eu comia em silêncio, Anton de repente bateu o garfo na mesa. O que é isso? Está sem sabor, exclamou, jogando a comida que eu tinha preparado no chão. Atonita com seu surto, tentei compreender a situação. A raiva por ver a refeição que eu havia cozinhado descartada diante de mim começou a crescer. Estou pensando nisso há algum tempo, mas recentemente você vem reclamando do sabor das refeições que preparo, criticou Anton minha culinária, afirmando que estava sem sabor. Embora fosse verdade que, desde que fiquei grávida, tenha usado menos tempero para fazer refeições mais saudáveis para todos, isso era apenas uma medida temporária até o nascimento do bebê. Se ele achasse a comida sem graça, poderia ter adicionado sal por conta própria. Por que ele teve que jogar a refeição no chão? Estava prestes a expressar minha reclamação quando Anton debochou e proferiu palavras dolorosas. Não quero uma mulher com uma barriga de monstro. Você terá que criar o filho sozinha, declarou com rancor, olhando para minha barriga inchada, seus olhos cheios de malícia e um sorriso vulgar se estendendo por seus lábios. Eu sempre antecipara que esse dia poderia chegar, mesmo que esperasse por um resultado diferente. Rapidamente, fui para o meu quarto, peguei um documento e retornei para apresentá-lo a Anton. Certo, aqui estão os papéis do divórcio, disse, empurrando os documentos preparados na frente dele. O rosto de Anton se torceu em choque, balbuciando: "A que diabos é isso de repente?" "Bem, foi ideia sua. Agora, assine rápido." "Eu o entregarei amanhã." Respondi. Na realidade,
eu já estava contemplando o divórcio desde que comecei a suspeitar da infidelidade de Anton. No entanto, com um filho a caminho, não tinha certeza se conseguiria me sustentar se desse esse passo. Mas agora, eu tinha um plano diferente em mente. Minha resolução parecia ter provocado Anton, seu rosto ficou vermelho de raiva. Apenas observe. Farei você se arrepender de cada momento em que me menosprezou e controlou. Acha que pode sobreviver sem mim? Tem um bebê para cuidar, e você vai se arrepender, ameacei, minha determinação inabalada. Vou ficar bem, não se preocupe comigo, assegurei a Anton. Talvez irritado com minha determinação, ele pegou os papéis do divórcio e começou a preencher os espaços. Aqui está, se é isso que você quer. É seu, disse. Agradeci. Provavelmente, Anton não pensou que eu realmente apresentaria os papéis do divórcio, já que os entregou sem protestar. No dia seguinte, entreguei prontamente os papéis do divórcio e saí de casa. Eu sabia que ele ficaria surpreso quando voltasse do trabalho para descobrir. Depois disso, mudei-me para a casa dos meus pais, principalmente devido ao retorno do meu pai dos Estados Unidos para o Canadá e sua sugestão de que eu ficasse com eles. Foi a decisão certa na época, pois estava cansada da minha vida com Anton, e sou profundamente grata ao meu pai. Recebi 3 ligações de Anton no dia em que deixei nossa casa, mas ignorei todas elas. Eventualmente, ele parou de ligar. Ficou claro que eu significava muito pouco para Anton. Ele provavelmente estava satisfeito com a amante agora, e suspeitei que ele até pudesse se casar novamente em breve. Eu havia decidido seguir em frente de Anton, e 6 meses se passaram. Tive um bebê que nasceu com segurança, e agora vivia felizmente com meus pais e o bebê. Foi enquanto eu desfrutava dessa vida tranquila com minha família que Anton ligou novamente. Ignorei suas chamadas no início, mas após várias tentativas persistentes, não tive escolha a não ser atender. Oi, o que você quer agora? Disse, cautelosa com seu tom. Ei, o que está acontecendo? Por que você estava naquele programa, e desde quando você é filha de um CEO com ativos de milhões de dólares? Eu nunca soube disso, explodiu Anton, surpreso e irritado. Aconteceu que Anton havia assistido a um programa de TV que foi transmitido depois que eu voltei para a casa da minha família. Eu havia recebido um pedido de uma estação de TV após retornar para a casa da minha família, graças ao papel do meu pai como CEO de uma renomada empresa de tecnologia global. O programa mostrava o estilo de vida luxuoso da família do CEO, e durante a entrevista, discutiram a riqueza da nossa família, mencionando uma estimativa de 10 milhões de dólares. Eu nunca imaginava que Anton veria esse programa, mas o poder da televisão é realmente algo. Ah, aliás, não te contei que tenho um patrimônio de 33 milhões de dólares devido a uma herança avançada. Foi por isso que pude me divorciar de você. Sim, meu pai me informou sobre a herança, o que me deu confiança para viver confortavelmente mesmo após o divórcio de Anton. Ao ouvir isso, a reação de Anton foi imediata, e ele ficou furioso. O quê? Isso é sujo. Por que você não me contou antes? Metade disso é minha, certo? Me dê o dinheiro agora. Respondi calmamente, assim como suspeitava, depois de ver o programa, tudo o que você podia pensar era extorquir dinheiro de mim. Presentes dos pais não estão incluídos na divisão de propriedade, e você está esquecendo de suas próprias travessuras. Anton estava confuso e perguntou, do que você está falando? Continuei, estou exasperada com sua raiva, Anton. Você mesmo me ligou, você deveria saber que não pode me culpar pelo que fez. Você traiu, não foi? Com a sua nova esposa, e ela é uma colega de trabalho mais jovem, não é? Você começou a namorá-la antes mesmo do nosso casamento. Anton ficou evidentemente chocado com as informações que obtive do meu pai. Finalmente, eu tinha vantagem. Você achou que eu não descobriria? Meu pai me disse que tem muitos conhecidos na sua empresa, e um deles me informou sobre o seu caso. Nunca mencionei isso, mas vou exigir pensão alimentícia. Anton, ainda em negação, protestou, pare de brincadeira. Por que eu deveria pagar pensão alimentícia? Tudo é por sua culpa, não é? Você engravidou sozinha e relaxou nas tarefas domésticas. É tudo sua culpa. Ouvir Anton me culpar sem pedir desculpas pelos próprios erros era inacreditável. Não podia acreditar que já fui casada com alguém tão desprovido de bom senso.
Anton, estou falida. Minha esposa gastou todo o dinheiro que ganhei, e agora estou afogado em dívidas. Foi o apelo lamentável de Anton. Ouvir isso, depois de tudo o que aconteceu, foi além da minha raiva, foi pura incredulidade. Nunca quis lidar com uma pessoa tão irracional novamente. Com esse pensamento em mente, segurei firmemente meu telefone. Do que você está falando? Você nem percebe o quão ridículo soa. Não quero mais lidar com você. Meu advogado cuidará da pensão alimentícia. Nunca me ligue novamente, e você não verá mais a criança. Adeus. Ei, espera, depois de desabafar minhas emoções, desliguei rapidamente o telefone. Depois, bloqueei o número de Anton e respirei fundo. Acabou agora, certo? Não vou receber mais ligações dele. Não quero mais que ele perturbe minha vida tranquila. Nesse momento, ouvi meu bebê chorando do outro cômodo e corri para acalmá-lo. Descobri que ele começou a pagar pensão alimentícia todos os meses, conforme o relato de um ex-colega. Anton afirmou que sua nova esposa era gastadora, e ele estava tendo que pagar suas despesas de vida atuais com dívidas. Parecia que, devido a essas circunstâncias, Anton tentou conseguir uma parte da minha herança ao me ligar. No entanto, Anton, que não recebeu um centavo de mim, agora tinha despesas maiores do que sua renda e estava lutando. Ouvi isso de um colega, mas não me moveu nem um pouco. Eu pensava que ele merecia todas as dificuldades. As palavras duras e o comportamento frio que ele mostrou para mim nunca desapareceriam da minha memória. Sinceramente, espero que ele receba o que merece. Por outro lado, estou aproveitando a paternidade com meus pais. Acho que levarei uma vida confortável sem preocupações financeiras. Mas, como meu pai mencionou a possibilidade de assumir a empresa, estou totalmente pronta para trabalhar. Afinal, sou filha do meu dedicado pai.